Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, os amigos, o Bispo Paulo Cardoso falando aqui diretamente de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, Brasil. E hoje eu quero falar com você mais uma palavra dentro de Lucas 15. Essa já é a terceira ministração que nós estamos nessa série de Vença, desafios que Jesus, através do seu ensino aos apóstolos, ele deixa um monte de dicas importantes para nosso dia, nosso viver no dia de hoje. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre vença o rancor. Vença o rancor, né? Rancor é forte, ressentimento, sentimento de aversão provocada por uma experiência que se vive, ódio profundo. Lucas 15 conta a história no versículo 11 em diante, fala a história de um pai, né, que tinha 2 filhos e ali na fazenda vivia com seus filhos, mas o moço teve aquele ímpeto de sair, de experimentar viver uma vida longe do pai, e acredito que o pai ficou muito triste e com aquela atitude do filho. Quando ele estava lá, longe do pai, desperdiçou, viveu tudo errado, fez tudo errado com a sua vida, decidiu, pela misericórdia, voltar, focou a imagem do pai, falou: vou voltar. O pai o recebeu com muita alegria. Gente, foi muito forte essa expressão que Jesus fala do encontro do pai com o filho perdido. O pai fez festa, recebeu dentro de casa e realmente foi uma alegria muito grande, porque o pai disse assim, que esse filho tinha morrido, né, tinha se perdido e foi achado, e ele reviveu novamente. Esse filho estava morto e reviveu. Versículo 24 de Lucas 11, ele fala: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Não só o pai, mas todos os que estavam ali na fazenda começaram a se alegrar com o retorno daquele filho que se havia perdido. Ninguém acreditava no retorno dele. Muito bem. Então, só que, continuando o episódio, ele fala que o seu filho mais velho estava no campo, versículo 25, e quando chegou perto da sua casa, ouviu as músicas e as danças, e chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo, e ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então o pai saiu e insistia com ele. Versículo 29. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, né? Não falou meu irmão, não. Este teu filho que desperdiçou os seus bens com prostitutas, matastes o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. Aqui eu quero ministrar hoje sobre esse tema, vença o rancor, porque pela palavra, quando diz que ele estava indignado, quando ele chegou e viu aquela festa, que foi uma coisa de surpresa, quando ele viu aquela festa, ele não entendeu a atitude do pai. Quando ele ficou sabendo que o irmão irresponsável voltou, o irmão que bateu cabeça, errou, gastou tudo, voltou, criou-se nele um rancor.
Eu acredito que ele passou por um sistema de uma coisa chamada incompreensão, que eu entendo como uma dificuldade de lidar com uma pessoa que falha, uma dificuldade de lidar com uma pessoa que cai. Havia ali nele uma falta de perdão. Ele não perdoou a atitude do seu irmão para com seu pai. Ele não perdoou no coração o seu irmão, a falha do seu irmão. Embora o seu irmão não falhou com ele especificamente, falhou com o seu pai, mas ele assumiu as dores do seu pai. De repente você conhece pessoas assim, que assumem a dor do outro. Uma outra coisa que eu senti muito naquele irmão que ficou, uma falta de amor. Ele, poxa, por mais que o irmão dele tinha feito coisas erradas, ele tinha que ter abraçado o irmão também. Poxa, irmão, porque ele não saiu como irmão, ele permaneceu, mas ele não aceitou o erro do irmão. Infelizmente, nós temos muita dificuldade de lidar com quem nos fere, com quem nos trai, com quem nos faz mal. Nós temos dificuldade demais de receber pessoas que um dia nos machucou. Mas é algo que a gente tem que vencer. Nós temos que vencer o ódio, nós temos que vencer a indignação, que é o rancor. Rancor simboliza indignação, cólera, desprezo, injustiça, revolta, ódio, estar zangado, bravo. Então tudo isso representa o rancor. Mas é um sentimento que nós temos que vencer no nosso dia a dia, com as pessoas, com um patrão, com um funcionário que às vezes é maltratado com um patrão, às vezes até dentro da igreja, uma palavra ou outra. A gente tem que vencer esse sentimento, vencer o rancor, vencer a raiva, vencer... porque tem pessoas que o ódio entra com muita facilidade dentro dela. E depois que ela recebe esse ódio, ela fica realmente transtornada. Foi o que aconteceu com esse filho mais velho. Mas eu fiquei, quando eu estava pensando nessa expressão, olha só a diferença, né? O pai que tinha sido lesado, que tinha sido, de uma certa maneira, entre aspas, humilhado pelo filho, quando ele pediu ali para a herança, o pai, por ele ter sido de maior, o pai respeitou a decisão dele. Deus respeita nossas decisões, de se querer ficar perto dele ou não, mas Deus, eu até coloquei assim, Deus perdoa o homem caído, mas o homem não consegue perdoar o homem. Deus perdoa o homem, mas o homem não perdoa o homem. É interessante como que o ser humano é diferente, embora nós fomos criados na semelhança de Deus, no sentido assim, não de aparência, mas imagem é aquilo que eu expresso ser. Deus é santo, essa é a imagem de Deus, e eu tenho que viver uma vida santa também, semelhante à imagem dele, e a capacidade criadora, né? O ser humano, ele tem uma capacidade de criar coisas. Você não vê um macaco ou uma girafa ou um leão criando um telefone. Esse aparelho que você está aqui, eu estou filmando, e que você está assistindo, ou seja, numa TV, isso foi criação do homem, não foi criação de Deus, mas foi criação do homem. Então o homem tem essa capacidade muito semelhante né? Deus criou as coisas do nada, mas o ser humano também tem uma capacidade muito linda que foi dada, outorgada por Deus para que ele fizesse. Mas, assim, eu vejo que o Deus sabe trabalhar com pessoas caídas. Deus perdoou, né? É muito importante. Aquele filho só foi recebido porque o pai perdoou. Deus, ele não odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Quando alguém se arrepende, quando alguém se quebranta, Deus o perdoa. Mas aqui no caso aqui, se nós trocássemos a posição, se ao invés do pai estar ali na porta da fazenda, fosse o irmão mais velho, o que seria que teria acontecido? Como essa história teria terminado, né? Eu acredito, eu fiz assim um pensamento, comecei a pensar sobre isso. A primeira atitude que o irmão mais velho faria, ele de repente ele não deixaria o irmão entrar. Ele não deixaria.
o irmão entrar na fazenda. Ele ia falar, você não vai entrar aqui não, vai lá. Você não achou que você era capaz de viver sem um pai? Você não vai voltar não. Ou ele poderia até mandar matar o irmão antes do irmão chegar, ou deixar o irmão morrer. Porque eu acredito que o pai correu porque o filho ia morrer e o filho não ia conseguir chegar. Então ele correu, beijou, abraçou o filho, mesmo no estado fétido, destruído, maltratado, maltrapilho que o filho estava, o pai beijou, o pai abraçou. Se fosse o irmão, ele não ia querer nem chegar perto. E outra, se dependesse dele pro irmão viver, o irmão ia morrer. Então eu fico pensando assim que isso vamos trocar para nós, que de repente nós estamos nessa posição às vezes de estar na porta da fazenda. Se qualquer um de nós estivesse nesse caso na portaria ali e alguém que falhou muito, que magoou muito o pai, chegasse, qual seria a sua atitude? Qual seria a minha atitude? Qual é a atitude que nós temos com quem erra? Qual é a atitude que você toma com quem cai? Como tem sido a tua atitude? Caiu, fez errado? O que a pessoa precisa? Mas um dia eu estava pregando na igreja e falei assim, irmão, quando alguém cai, quando alguém escorrega e cai, qual é a sua atitude? As pessoas falam, não, levantar aquela pessoa, botá-la de pé, não é isso? Botá-la de pé, ajudá-la, se ela está mancando, chegar ela sentar em algum lugar até ela se recuperar. A atitude de alguém que cai, seja moralmente, seja como esse filho pródigo, né, que é nessa parábola, a forma como ele caiu, qual era a atitude que o pai tomou? Abraçou, levantou, restituiu ele novamente como filho. Foi uma festa, fez uma festa. Querido, nós temos que celebrar quando um caído levanta. Nós temos que celebrar quando alguém que estava perdido volta. Nós temos que ajudar aquele que caiu, voltar novamente. E o detalhe, voltar ao posto que ele estava. Qual é a nossa atitude? Nós, além de julgarmos pedra, nós matamos a pessoa que cai. É como se a pessoa estivesse dentro de um poço. Você fala assim, ela está segurando na ponta do poço, quase escorregando. Você fala, me dá a tua mão aí. Aí ele te dá a mão. Me dá a outra. E quando ele pensa que você vai puxar, você larga ele. E ele cai no mais profundo. Então, é uma coisa muito séria para a gente pensar que nós somos tomados de um sentimento de rancor. E Deus é tomado de um sentimento de amor. Rancor é diferente de amor. O amor vence o ódio, vence o rancor. Então o pai mostra uma atitude porque ele estava indignado. E eu acredito também que ali houve um sentimento de inveja também, né? Poxa, olha a expressão dele. Estou contigo, sou obediente. Sabe que a intenção aqui dá a impressão que, tipo assim, então se eu fizer errado, vai ser melhor do que eu viver uma vida obediente? Porque esse filho fez um monte de errado, só fez uma festa para ele. Eu vivo com o Senhor todos os dias na obediência. O Senhor não me deu nem um cabrito para eu comer com meus amigos, para fazer uma festinha. Olha aí a incompreensão, olha o rancor, olha o sentimento que esse irmão mais velho estava. Como ser humano, ele estava com inveja do tratamento do pai para com o irmão caído. Ele achou que o pai tinha errado. Ele queria que o pai jogasse aquele filho para fora, que fechasse, largasse ele do lado de fora. Deus não rejeita quem se quebranta. Deus não rejeita uma pessoa arrependida. Deus não rejeita. Mas ele estava indignado com o pai. O pai só fez festa para um caído. E o pai explicou, filho, eu não estou exaltando a atitude errada dele. Eu estou exaltando a atitude dele voltar. Eu estou exaltando a capacidade que ele teve de vencer orgulho, de aceitar a humilhação, de caminhar, de voltar, de ter coragem de voltar. Você sabia que tem caído que não volta? Porque ele pensa assim, o que os outros vão pensar de mim? E quando volta, fica ouvindo piadinhas dentro da igreja, cochicho. E às vezes tem aquelas pessoas que são assim, diabolicamente insensíveis ao ponto
de julgar uma piada ou falar algo. Por que você voltou? O ser humano, ele é muito cheio de rancor. Então aquele pai, naquele momento que ele estava ali, ele estava assim: filho, eu fiz uma festa porque esse seu irmão tinha morrido e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Nós devemos fazer uma festa para ele, filho. Ele estava mais preocupado com herança, ele estava mais preocupado com o dinheiro, ele estava mais preocupado com os bens do que realmente com a vida do filho. Irmãos, infelizmente, nós estamos vivendo hoje num tempo que condições financeiras, que dinheiro vale mais do que a vida. Você vê aí no capitalismo como nós temos vivido. As pessoas fazem produtos que destroem o outro, mas ele não quer saber na saúde do outro. Ele quer saber do dinheiro, do lucro. E aquele filho que estava lá dentro, obedecendo, sem... o senhor não deu nenhum cabrito. Gente, ele queria fazer uma festinha para se alegrar com seus amigos, e o pai estava mais preocupado com a vida do filho que voltou. Como que Deus é diferente de nós? Deus valoriza almas, Deus valoriza vida, e o ser humano valoriza dinheiro. Que a gente consiga vencer esse sentimento tão ruim, que às vezes norteia o nosso dia a dia, que às vezes conduz a nossa história e a nossa vida. Eu não sei se isso é uma realidade que você está vivendo, mas nós devemos vencer o rancor, vencer o ressentimento, vencer a indignação, vencer a falta de perdão. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vença o rancor e você será uma pessoa feliz. Deus abençoe.